Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar nessa oportunidade sobre 5 mitos da missão transcultural. Esses 5 mitos são o mito da progressão, o mito da fragmentação, o mito da cultura, o mito da missão social e o mito da conscientização. É claro que não são os únicos, mas eu destaco esses aqui, nessa oportunidade, como mitos que muitas vezes levam a uma compreensão equivocada do que é missão transcultural. O primeiro mito é o mito da progressão, onde algumas pessoas dizem que a igreja só deve pensar em missão transcultural após evangelizar integralmente a sua cidade-sede. Esse mito é baseado em uma distorção do texto que está em Atos 1:8, que diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E de fato o evangelho se desenvolveu no início de forma progressiva, mas a ordem contida em Atos 1:8 não é de progressão, mas sim de simultaneidade. O texto fala tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou seja, tanto em como em. Isso significa que a Igreja do Senhor ela tem o dever de fazer missão em todos os lugares possíveis. A missão transcultural, tanto quanto o evangelismo local, são igualmente importantes e urgentes. Então nós não podemos pensar que a missão transcultural ela deve esperar. Não, de maneira nenhuma. A missão transcultural ela é tão importante quanto o evangelismo local. E o evangelismo local é tão importante quanto a missão transcultural. Por quê? Porque envolve a salvação de almas. Anunciar a Cristo é um dever de todo cristão, em tempo e fora de tempo. Mas infelizmente muitas vezes a gente vê igrejas que se acomodam nesse falso argumento, nesse mito da progressão, e por isso eles dizem que primeiro se evangeliza em casa para depois ganhar o mundo. Se os missionários de outrora pensassem dessa forma, o evangelho não teria chegado aos continentes que foram alcançados depois, inclusive ao Brasil. Nem toda a América havia sido evangelizada quando os missionários Daniel Bergman na Wingren, suecos vindos dos Estados Unidos, chegaram em Belém do Pará. Então nós vemos, por outro lado também, que à medida que a igreja avançava, a igreja primitiva, ficavam crentes em Jerusalém, ilustrando perfeitamente essa ideia de simultaneidade, tanto em como em. Então, nós não podemos mais aceitar esse argumento que leva à preguiça, irmãos. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Leva à preguiça. Porque, na verdade, esses que dizem isso, eles nem fazem o esforço para evangelizar em Jerusalém, na sua Jerusalém, né? Se houvesse pelo menos um esforço para evangelizar na sua Jerusalém, mas nem isso ocorre. Então é muito triste a gente perceber realmente que esse argumento é até usado de forma oportunista, né? O mito da progressão. O segundo mito é o mito da fragmentação. O mito da fragmentação, ele utiliza uma frase verdadeira. Que frase é essa? Missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Essa frase é verdadeira, mas o problema é que muitos não compreendem de forma correta.
dando a ideia de que podem fazer uma das três coisas e que isso já é suficiente. Ou seja, em vez de ir, orar e contribuir, virou um ir, orar ou contribuir. E as pessoas se sentem satisfeitas com isso. E quem vai já foi, quem ora ou diz orar se acomoda e poucos contribuem. Mas a igreja é um corpo e tudo que é relacionado ao trabalho de anunciar o evangelho é dever de todos. Então todos devem ir, todos devem orar e todos devem contribuir. Esse ide, e aí está a diferença, esse ide, ele não é comum a todos no âmbito da missão transcultural. Mas todo crente precisa fazer missão local, evangelismo local. Todo crente deve orar pelos enviados e todo crente deve contribuir com aquilo que puder. Então veja que essa ideia de fragmentação, esse mito de fragmentação, é um mito que também não tem fundamento. E ele vem de uma distorção. De uma frase verdadeira. A frase verdadeira que diz que missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Mas essa frase verdadeira não fragmenta o corpo, porque o corpo é um só. Então é preciso entender isso. Irmãos, nós estamos no campo missionário. E o que leva um cristão a contribuir não é a condição financeira. O que leva um cristão a contribuir é a generosidade do coração. Nós temos visto pessoas sem condição alguma financeira. Crianças que às vezes têm dificuldade até para se alimentar. Mas ela pega uma moedinha de nada para contribuir com um lanchinho que ela recebe no final do culto. Voluntariamente, que a gente nunca pediu às crianças que contribuíssem, mas algumas delas, voluntariamente, contribuem com um valor ínfimo, que não seria suficiente, inclusive, para pagar o seu lanche. Mas ali está a generosidade do coração. De forma que quem não contribui é porque não quer. Para ir além mar, para ir às nações, precisa ter chamado, isso é fato. Mas para fazer evangelismo local, o chamado já foi feito há quase 2000 anos. Jesus ele já deu a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ir por todo mundo, a nossa rua, o nosso bairro também está incluído. Então não podemos aceitar essa ideia fragmentada de que quem foi, quem ora, ora, e quem contribui, contribui, e um está liberado de fazer a outra coisa. Não. Todos devem se engajar nas três partes. Eu vou repetir. Quem não foi para a missão transcultural tem a obrigação de ir para a missão local. Todos devem orar pela salvação das almas. E todos devem contribuir com a obra missionária. Portanto, o mito da fragmentação é um outro mito que precisa ser removido do nosso meio. O terceiro mito é o mito da cultura. Porque há quem diga que a cultura local deve ser respeitada, isso é verdade. Porém, antes de mais nada, o mais importante é que ela precisa ser compreendida. Porque os elementos culturais, a cultura é uma construção de valores que envolve condições socioeconômicas, condições climáticas, envolve crenças, envolve a religião, portanto, envolve a história do povo, envolve medos, envolve o folclore do povo, o folclore local, os elementos folclóricos, as histórias contadas pelos antigos, envolve uma série de coisas. Envolve a história do povo.
se é um povo que enfrentou guerra, se é um povo que enfrentou fome. Então os elementos culturais eles são forjados ao longo do tempo. Mas é necessário que a gente compreenda esses elementos culturais antes de aceitá-los ou confrontá-los. O missionário chegou e vai conhecer. O papel do missionário é pregar a palavra de Deus e ganhar almas, isso é fato. Só que com o passar do tempo, o conhecimento cultural, aqueles elementos que são ofensivos à verdade de Deus, eles serão naturalmente confrontados. Eu vou dar um exemplo. Em certas culturas é comum um homem ter 2 mulheres ou mais. A poligamia é algo aceito do ponto de vista cultural. Mas essa cultura ela vai de encontro à palavra de Deus. E, portanto, ela precisa ser confrontada não pelo missionário, mas pela palavra de Deus pregada pelo missionário. Então não é porque é cultural que a gente vai aceitar sem discernimento. Existem vestimentas que comunicam com certo espectro religioso, com certo grupo religioso. E, portanto, o missionário ele se vestir de indumentárias, muitas vezes de religiões que negam a Jesus, não é algo positivo. O que eu quero dizer é que a cultura é tão importante que ela não deve ser somente respeitada, ela deve ser compreendida. A cultura é tão importante que ela precisa ser compreendida. E aqueles elementos inofensivos, eles vão permanecer. Eles vão permanecer sem problema nenhum e a gente não vai mexer porque é a identidade do povo. Mas aqueles elementos que contradizem a palavra de Deus, eles precisam ser confrontados e eles serão modificados pela palavra. É importante dizer isso porque, e aproveitar também, já que estamos falando do mito da cultura, muita gente acha que fazer missão é dançar, é bater palma, é vestir trajes típicos, comidas típicas, e missão são almas. O missionário ele sai da sua terra para ganhar almas para Jesus. Esse é o papel prioritário do missionário. Obra missionária não é, repito, dança, roupa e comida. Não, são almas que estão gemendo sem Deus, sem paz e sem salvação. O quarto mito é o mito da missão social, que tem um pouco de relação com o mito da cultura. Porque o trabalho missionário é espiritual. É o trabalho de ganhar almas para Cristo. O trabalho social, em muitos lugares, é efeito da necessidade. Ou seja, o trabalho social pode ser um meio, mas jamais o fim da missão transcultural. Ele pode ser um meio de se fazer missão, mas jamais a finalidade da missão. Muita gente foca no social porque atrai mais likes, doações, né? É mais legal aos olhos, sobretudo das pessoas que não compreendem muito bem essa parte. É mais legal você mostrar o trabalho social, você mostrar realmente os donativos e tudo mais. E isso é bom. Mas eu só estou dizendo que se fosse para fazer apenas o social, a igreja poderia mandar uma oferta para uma instituição de caridade e pouparia muita coisa. Mas a missão transcultural é ganhar almas para Cristo. Esse é o foco, esse é o fim, essa é a finalidade da missão transcultural. Agora você não vai pregar o evangelho e deixar a pessoa com fome, com frio e com sede. E aí a necessidade em muitos lugares do trabalho social. O trabalho social é um meio.
Porque, repito, você não vai terminar de pregar o evangelho, deixar a pessoa com fome e dizer vai embora e Jesus te ama, mas vai embora com fome. Não. Você vai pregar o evangelho, você vai ensinar a palavra de Deus, e se a pessoa tiver fome, você vai fazer o trabalho social como meio, jamais como fim. É importante a igreja amadurecer nesse ponto, porque muitos aproveitadores e mentirosos estão usando redes sociais para enganar as pessoas. E eles pegam uma pequena fração daquilo que ganha e investem no social, e o outro eles guardam para si mesmos. E muita gente manda sem saber para quem está mandando, não procura saber de onde aquele missionário é, de que igreja ele pertence, o que é que ele prega, a quem ele presta conta. Não, eu vi na internet, achei bonito e manda, e muitas vezes está mandando para pessoas mentirosas e aproveitadoras. Claro que tem muita gente séria, muita gente honesta no campo missionário. Mas quando a gente entende qual é o foco principal, a gente compreende melhor as necessidades das pessoas e consegue fazer um trabalho integral de excelência. Porque muitas vezes o missionário vai para lugares desenvolvidos que não precisa de donativos, não precisa de trabalho social, mas tem almas carentes, almas que estão gemendo e que são tão preciosas para Deus quanto aquelas outras almas dos lugares mais pobres, porque uma alma não é mais preciosa que a outra. Então o mito da missão social também precisa ser combatido pela fiel compreensão das Escrituras Sagradas. Eu repito, o trabalho social pode ser um meio de se fazer missões, mas jamais a finalidade da missão. A finalidade da missão é ganhar almas para Cristo. E por fim, irmãos, um mito que é para a igreja do Senhor. É o mito da conscientização. Todos os meses, diversas igrejas realizam os chamados cultos de conscientização missionária, que mais parecem cultos de adulação sem sentido. Porque todo crente tem que aprender no discipulado que o ide de Jesus ele é imperativo, ele não é opcional. E você que está me ouvindo nesse momento, se você não faz missão, você está em falta com Deus. Porque não é opcional. Jesus não nos convidou a fazer missões. Jesus não convidou a igreja, Jesus mandou a igreja fazer missões. E os cultos de conscientização, muitas vezes, com perdão da palavra, é aquela ladainha. Irmão, a gente precisa melhorar. Não precisa de culto para dizer isso. Essas conscientizações servem apenas para gerar um instante de reflexão que logo é tragado pelo esquecimento da vida cotidiana, e no mês seguinte está todo mundo reunido novamente para lamentar o que não fizeram o mês inteiro, numa espécie de loop infinito. E é tanto culto de conscientização missionária e conscientização porque devemos fazer, porque temos que fazer e não faz. Não faz. Porque a conscientização missionária tem que ser injetada na veia do crente no discipulado. Meu filho, fazer missão é a coisa mais importante que você tem para fazer aqui na igreja. É a obra missionária. Mas muitas vezes as conscientizações ficam naquele campo retórico e todo mundo um olhando para o outro e cantando as belas canções que são muito bonitas, amém. E aquele crente vai para casa, realmente, ele vai para casa contrito, ele vai para casa pensativo e dizendo, preciso melhorar. Mas com uma semana ele já esqueceu, irmão. Com uma semana ele já esqueceu de tudo. Em lugar disso, na minha opinião, os cultos deveriam ser
de ação missionária. O culto de missões deveria ser a finalização dos trabalhos durante aquele mês. E no culto de missões deveríamos apresentar o que foi feito na missão local e na missão transcultural. O que foi feito no bairro, o que foi feito na cidade, o que foi feito no campo, o que foi feito no campo missionário, os missionários da igreja. Se a igreja não tem condição de enviar um missionário e manter, mas tem condição de ajudar outra igreja na manutenção, o que é que aquela igreja fez durante aquele mês? E a culminância no culto de ação missionária e não de conscientização. Meus irmãos, me perdoe o desabafo, mas eu estou cansado de tanta conscientização e tão pouca ação missionária. Eu penso que em lugar de conscientização deveríamos ter mais ação. Mais ação e menos conversa. Porque não dá para ficar todo mês enchendo a igreja de bandeira. Nada contra. Eu já fiz muito isso. E farei quando voltar ao país. Mas o meu ponto aqui é que a ação é mais importante do que a conversa. A prática é mais importante do que a teoria. E a igreja vai sendo inflamada e contagiada com a ação missionária. E quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem e está em falta com Deus. Então é mais um mito. Missão não é um culto no segundo domingo do mês. Departamento de missões. O que é que o departamento de missões fez? Ele fez 12 cultos durante o ano. Então ele não fez nada. Departamento de missões não é para organizar culto. Organizar culto, e o departamento de missões faz isso também. Mas eu repito, dentro de uma perspectiva de que o culto é apenas a culminância do trabalho. O culto de missões é o dia de prestar conta do que foi feito durante o mês. Quantas visitas foram feitas, quantas almas se renderam a Jesus. Quantas casas receberam o culto evangelístico. E essa prestação de contas é feita no culto de ação missionária. Aqui é uma opinião pessoal, mas é uma opinião embasada em alguns anos de experiência de quem vê muitas vezes as pessoas se esquivando da responsabilidade. Irmão, mas conscientizar é importante porque alguém vem. Mas pode ter certeza que com a ação vem muito mais. Então, meus irmãos, são esses os 5 mitos. Não são os únicos, eu repito, mas são os que eu queria comentar aqui nesse momento. Mitos da missão transcultural. Mito da progressão, mito da fragmentação, o mito da cultura, o mito da missão social e o mito da conscientização. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Francisco Brito, missionário em África. Se você quiser nos acompanhar pelas nossas redes sociais, o Instagram, @FranciscoABrito, também pelo Facebook, Francisco Brito. E você pode também seguir as redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoinhas. Tanto no Instagram como no Facebook, você vai acompanhar os trabalhos da nossa igreja e Deus há de lhe abençoar poderosamente. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.